Bom, boa tarde, pessoal. Domingo, dia 5 de abril. Hoje estamos aí mais um dia no nosso vídeo aí do canal aí Universo TI. E hoje temos aí novidades, como todo domingo nós temos, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Python, né? Falar um pouquinho mais sobre Python. Mas antes disso, eu queria dar dois recados aqui rapidinho, tá? Aqui primeiro falar dos meus cursos aqui na Udemy, tá? Quem não conhece o Udemy é um dos maiores portais de cursos. Se não for o maior, pelo menos que eu conheço até por aí é o mais famoso. E eu tenho dois cursos lá na Udemy, tá? Um é de Delphi, fundamental. Aqui para você que quer aprender ou quer se aperfeiçoar em Delphi, tá? Você cria com ele uma força de vendas do zero, tá? Para desktop. Porém, os conceitos que estão aí vai ser usado praticamente também no mobile aí, muita coisa, né? Então a gente assim acaba aprendendo e servindo para os dois, tá? Então aí quem gosta ou quem quer aprender, aí tá aí meu curso de Delphi, tá bom? Lembrando que Delphi ainda da Software House é a linguagem mais usada até o presente momento e eu acredito que daqui aos próximos 5 anos também, tá? Eu não vejo diminuir muito esse número também, tá? E aqui eu tenho o curso de banco de dados Firebird, tá? Que não é por ser Firebird que você não vai aprender uma coisa específica só com a Firebird. Na verdade, o curso serve para você desenvolver, produzir para vários bancos, tá? Para verificar tudo que uma pessoa da área de TI precisa fazer, tá? Por que eu escolhi o Firebird? Porque ele é o banco mais difundido grátis no mundo, pelo que eu vi, tá? Existem bancos que usam esse Firebird. Existe 75% das software houses usam Firebird. E por um outro motivo também, por ele ser fácil de aprender, ele ser meio que didático, né? Então você consegue aprender aí e consegue também desenvolver em outros bancos de dados. Então esse é o recado que eu gostaria de dar, tá? Agora vamos para a prática, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho também de dicionário de dados. E vamos assim aproveitar e demonstrar esse dicionário de dados na lista de dados aqui no Python, tá? Isso aqui é um conceito muito interessante, um conceito que vocês vão usar muito, pelo que eu vi aqui. Falando um pouco de lista de dados, comparando aí, né? Vamos colocando as ferramentas aí, tá? Dicionário de dados. Quem é de C# sabe que para você adicionar uma lista, um conjunto aí de dados, você tem que criar uma classe. Você cria uma classe com vários atributos, daí depois você vai numa outra parte aí, num outro namespace aí, numa outra classe, como cada um gostaria de falar aí, né? Mas resumindo, você cria uma classe, você vai lá depois no seu método ou onde que você tiver, vai instanciar, vai criar uma lista para adicionar essa classe que você criou com os atributos, né? Daí você vai criar uma lista daquela classe. Vamos supor aí, eu crio uma classe alunos, né? E depois eu crio com o campo lá nome, CNPJ, blá. Daí você vai no método que você quer adicionar a sua lista, você vai criar uma lista com a classe alunos, lista new classes alunos, e depois você vai criar um objeto alunos e vai adicionar os dados dos alunos para depois adicionar na classe. Mais ou menos seria isso. Lógico que tem jeitos mais fáceis de eu estar falando, você criar a lista e já adicionando já
os alunos já no Initializer, né? Só que você aí por baixo você vai gastar aí umas imaginando aqui umas 15, 20 linhas para fazer isso aí. E olha que o C# é uma ferramenta aí que você, por ser orientado a objetos, você acaba economizando bastante linhas, né? Porém, eu vou te mostrar isso no Python de um jeito que você vai gostar dessa linguagem e você vai querer aprender, tá? A aula de hoje é isso, aliás, o vídeo de hoje é isso, não estou dando uma aula, é um vídeo. Que existe vários cursos na Udemy, na Alura, em outros portais por aí, falando de Python, tá? Então a gente vai aprender isso aí hoje, tá? Eu não, praticamente a terceira vez que eu tô vendo Python e achei muito interessante. Nunca desenvolvi qualquer coisa em Python sequer, mas vocês vão ver que é muito legal, tá? Primeiro a gente vai abrir uma nova janela do Chrome, tá? A gente vai abrir. E a gente vai fazer isso pela ferramenta lá do Google lá, chamado Colab, tá? Para quem não conhece, colab.research, tá? Ele é uma máquina aí, um Docker, né? Um container, praticamente é um Docker. Eu falo Docker, mas poderia falar que ele implementa um container, tá? Porque Docker, existe o Docker e hoje existe aquele Kubernetes, né? Que é praticamente tecnologias semelhantes que implementam containers, tá? Então, o mais conhecido é o Docker por enquanto. E para a pessoa associar, praticamente é um Docker rodando na internet, tá? Então, a gente vai abrir um file, New Notebook. Para quem não sabe que eu cheguei aqui, eu acho que eu fui muito direto. É só digitar aqui no Google Colab.research, tá? Ele já vai pesquisar aqui, ó, uma máquina Jupyter, tá? Isso aqui é usado um conceito chamado de Jupyter, tá? Que é um Docker implementado por essa empresa e o Google implementou isso aqui para o pessoal poder treinar também, desenvolver códigos aí em Python, tá? Então dá um file new e abre uma máquina aqui virtual, tá? Vamos colocar aqui o nome do nosso arquivo como dicionário dados professor, tá? Dicionário dados professor, só para dar um nome, só para a gente poder criar, tá? Aqui no vídeo da semana passada, vocês viram que a gente aprendeu a criar uma lista, tá? Uma lista de dados em Python, tá? Então, lista aula passada, lista vídeo passado. E a gente vinha aqui e adicionava aqui strings, né? Eric, YouTube, canal, e rodava isso aqui, certo? E demora um pouquinho a primeira vez, porque na verdade ele tem que criar o ambiente, ainda quando você inicia ele deixa tudo pronto, mas não criou o Docker ainda, tá? Então ele roda, ele compila. Para quem não sabe, o Docker, quando você
cria ele, eu falava que era uma máquina Debian, por exemplo. A primeira vez ele vai baixar todas as dependências, depois ele vai criar a máquina, depois ele vai mostrar a máquina. Então a primeira vez demora um pouquinho. Se eu usar aquela mesma máquina Debian, depois ele vai mais rápido, porque já está com todas as dependências tudo criado. Então como ele estivesse fazendo uma instalação daquilo lá, então a primeira vez ele demora. Por que que demorou agora também? Porque eu estou criando um novo arquivo, ele cria uma nova máquina Jupyter, aí cria um pouquinho. Agora é mais rápido. Se eu vir aqui agora e adicionar um novo código, tá? E escrever aqui lista vídeo passado, ele vai exibir, tá? Esse aqui é o conceito de lista. A lista no Python, ele adiciona filas de arquivos, tá? Filas de string, pode ser também. Então ele vai empilhar, tá? E eu tenho o dicionário de dados, tá? O que é o dicionário de dados? É meio parecido com o C#. Ele é como se fosse a nossa classe lá que a gente coloca os atributos, tá? Basicamente isso. Então eu consigo aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha classe, vamos dizer assim, vou colocar o meu dicionário professor, vou escrever em minúsculo para facilitar, tá? E eu sigo aqui, ó, são semelhantes, não é que é igual, tá, pessoal? Eu consigo aqui, ele é semelhante a um JSON, né? Você vai colocar aqui, eu vou colocar assim, professor. Aliás, eu vou colocar um ID aqui para ficar mais. Primeiro ID, tá? Então eu vou colocar aqui vou colocar professor 1. Vou colocar aqui nome, que professor tem o nome, vai ficar mais claro aqui. Eric. E vou colocar aqui curso de banco de dados Firebird. Tá legal? E só. Tá bom, né? E vou criar esse dicionário aqui, ó. Deu um erro na linha, vamos ver. Faltou. O que que faltou aqui? Deixa eu ver aqui. O que que faltou aqui? Perdão, tá? Aqui tudo que usa no Python, uma atribuição tem que ter um igual, tá? Então eu cheguei aqui e acho que ele session list my number database. Vamos ver se ele criou aqui. Professor 1. Ah, tá. Ele deu aquele erro ali porque eu errei a primeira vez, tá? Mas resumindo, ele criou aí o dicionário de professor, tá? Observe que são dois conceitos diferentes. Um é a lista, ele vai listar uma fileira de dados, uma fila de dados. E aí o dicionário de dados ele traz como fosse uma classe aqueles atributos, tá? Então ele traz um conjunto de dados daquela sintaxe ali, daquele professor 1 ali, entendeu? Então basicamente é isso aí. Ele cria e coloca um conjunto de dados naquela, vamos colocar ali que é uma variável, seria isso, né? E nesse caso aqui, ó, e se eu quiser pegar saber o nome de cada um, tá? Aqui, se você observar, ele colocou aqui, ó, trouxe curso, professor, ID, tá até de uma ordem até desorganizada, né? E se eu quiser pegar o nome professor, tá? Simplesmente eu pego o professor 1 e na lista aqui você usava colchetes para pegar a linha que você queria, né? Então você colocava 1, menos 1, 2 para pegar a posição 2, a partida 2, né? Aqui
no dicionário de dados é diferente, a gente pega o nome do campo. Então o nome do campo aqui é, por exemplo, eu vou pegar o nome do professor. Então eu vou pesquisar aqui, ó, e ele vai rodar aqui e vai pegar que o professor é o Eric. Se eu vim aqui e pegar professor 1 e pegar o curso e rodar, ele vai pegar o curso de banco de dados Firebird e funciona certinho. É muito bom isso aí. Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui na primeira linha, tá? Vamos adicionar mais uma aqui e vamos colocar aqui, só que não era para cá, né? Deixa eu ver se eu consigo ordenar ela aqui mais para baixo, essa linha aqui. Mais um pouquinho. Tá. Aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Vamos criar o professor 2, tá? Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, vamos aproveitar esse cara aqui, tá? Vamos copiar, dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vamos colocar aqui professor 2, mais uma variável. O ID 2, o professor é o Eric mesmo, e curso Delphi Fundamental, que é um outro curso meu. E vamos rodar esse professor 2, tá? Beleza, ele rodou. Tá. Observe que se fosse professor 1, ele substituiria de baixo, porque eu estou atribuindo a mesma variável. Se eu colocasse professor... Então eu tenho que criar o professor 2 aqui, tá? Então o que acontece? Eu tenho dois dados aqui. E eu não tenho como agrupar isso numa lista, tá? Um dicionário de dados. Dicionário de dados é um conjunto de dados para cada um. Então se eu tenho uma sequência, ele não é organizado em linhas. Ele é organizado em atributos, tá? É que nem que fosse uma classe C#. Eu tenho uma classe com aqueles dados. Depois eu tenho que instanciar uma nova com outros dados. Aqui é a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Observe que eu posso adicionar isso numa lista, tá? Nossa, que raiva que dá de ele não conseguir ir embaixo, mas tudo bem. Vou colocar bem para baixo aqui. Agora eu tenho que pegar aqueles dados e adicionar uma lista para eu conseguir guardar esses dados, o professor 2 e o professor 1. Semana passada a gente colocou aqui, ó, lista cursos. A gente fez o que? A gente colocou aqui desse jeito aqui, certo? Nós colocamos ali e colocamos aqui nossa, lista de cursos. Será que eu coloquei mesmo o nome de variável? Não. 1, 2, né? E simplesmente rodei aqui, né? E simplesmente adicionei aqui, né? Engraçado que eu coloquei com colchetes em cima e coisa que funcionou, tá? Então eu criei. E também o que a gente fez? Pegou aqui e colocou variável 1 com um dado e colocamos em seguida, ele listou. Só que quando é dicionário de dados, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Simplesmente pegar aqui o professor 1 e o professor 2 e listar ele aqui, tá? Até conseguiu. Então vamos listar aqui agora, lista cursos. E vamos listar. Aí, funcionou, tá? Resumindo aí, ele funciona semelhante a um JSON, tá? Então é isso aí. Eu até acreditava que não conseguiria fazer isso aqui, tá? Aqui é um jeito de você listar os dados. E aí você consegue pegar um dicionário aí de dados e conseguir incluir numa lista de dados. Olha que muito legal isso aqui, tá? Então, observando aí, é um formato de um JSON, tá? Provavelmente não. Eu dei uma lida lá, ele trata
aí como formato JSON os dados, tá? Por isso que conseguiu. Aí muito bom, ó. Aí tá os dados. Simplesmente agora eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver onde que foi parar meu mouse. Posso vir aqui e lista cursos. Eu posso vir muito bem aqui e trazer qual curso eu quiser, ó. Sensacional. Com tudo que a gente gasta aí em várias linhas em outras linguagens, no Python, tá. É porque na verdade a lista é zero, o primeiro curso é zero. Isso que é uma coisa também muito interessante, pessoal, nas linguagens de desenvolvimento, tá? A gente, 90% das linguagens, a primeira posição não é o 1, é o 0, tá? Então é 0, 1 e acontece isso, tá? Se eu quiser exibir os cursos todos da primeira posição para frente, também consigo aí, tá? Aí tá aí, pessoal, o que eu queria passar. Só mais uma coisa aqui, ó. Aí a gente aprendeu como criar um dicionário de dados ou uma classe de dados que fosse no C Sharp e conseguir agrupar tudo isso numa lista, tá? Lembrando também que tem outros jeitos de você exibir dados aí também, tá? De um dicionário de dados, tá? Muitas vezes você pode tratar ele de uma seguinte forma. Você poderia também fazer o seguinte: você poderia tratar ele como um dicionário do dicionário praticamente, né? Não sei se é essa forma que diz. E eu posso vir aqui também colocar assim, ó, lista igual vamos dizer assim, que seria um dicionário dos dicionários. Ele nem deixa, né? E eu colocaria aqui, ó, curso professor 1. Deixa eu ver como que é isso aqui. Professor 1. Professor 1, como que eu lembro? Não, é assim. Você pode tratar esses dados aqui para ele retornar aqui, viu? É dict, é isso aqui, ó. Ponto values. Daí você coloca entre parênteses aqui e coloca professor. Nossa, a máquina já tá um pouquinho lenta, essa máquina aqui. E você pode adicionar ele aqui também. E eu posso exibir também a lista aqui também, entendeu? Olha que legal também ele faz. O values, ele traz esse dict. Ele consegue trazer no formato como fosse uma lista de dados também, tá? E ele traz em ordem organizada. Se você parar aqui na lista de cursos, ele traz um jeito, não sei se é aleatório, eu acredito que seja pelo... É isso mesmo, ele traz pela ordem alfabética as colunas, ó, curso, ID, nome, ó, um abecedário aqui. Então ele trata numa ordem aí alfabética, tá? Então esse aqui é o que eu queria trazer essa semana, tá? Muito fácil trabalhar com lista aqui, com lista e conjunto de dados aí no dicionário. É muito simples, tá? Vocês aí a gente pode até, se vocês gostarem do assunto, a gente pode até fazer um vídeo comparando na aula, no vídeo da próxima semana. A gente pode estar criando uma comparação entre o C Sharp e o Python, para vocês verem que esse aqui, na minha opinião, é muito mais fácil de estar desenvolvendo, tá bom? Então é isso aí, o vídeo dessa semana. Eu agradeço a todos. Vamos aí rezar para passar logo esse problema do coronavírus.
Vamos ficar em casa, pessoal. Vamos colaborar. Lógico que tem gente que tem trabalhado, que não pode ficar remoto, tem que trabalhar tudo, paciência, a vida é assim mesmo. Mas a gente que pode ficar em casa, vamos ficar em casa, vamos colaborar com o nosso mundo, porque se a gente colaborar, logo esse mal a gente vai sair dele, tá bom? Pessoal, evite aglomerações, evite coisas desnecessárias, cuide bem da higiene, usem máscara para sair na rua e vamos vencer todo mundo, vamos vencer todos juntos e vamos conseguir sair desse mal e para logo todo mundo estar feliz, ganhando seu dinheiro, ganhando seu pão, tá legal? Quem não for inscrito, se inscreva no canal, colabora com a gente, dê um like, ajuda aí a trazer novos conteúdos, a gente investir mais no canal e conseguir trazer coisas mais legais, trazer outros profissionais para estar falando, debatendo, fazendo uma live. Só que eu preciso do seu apoio e quanto mais apoio a gente tiver, mais legal o conteúdo vai ter, tá bom? Eu falo gente porque todos nós, eu e vocês que são inscritos, né? Então, todo mundo junto, vamos trazer conteúdo legal. Tá legal? Obrigado, pessoal. Ótima semana para vocês e que tudo vai dar certo para nós. Até logo, pessoal.